Lígia, gloriosa Pai do Senhor, amados, Deus é maravilhoso, filho. Deus, ele vê as orações do seu santo, como sabe pedir, ele vê que ele é o mesmo, e o celeiro de Deus está cheio de bens, ele é o mesmo, me pedir, se humilhar, como Ana fez. Ana tinha o seu esposo, mas Ana queria um filho, que ela não podia gerar filho, mas ela procurou o quê? A arma mais secreta do povo de Israel, é orar dos capazes do Deus de Israel. E ela orava, ia no templo, orava, se humilhava. O sacerdote ali, quando viu ela falando só com a boca, ele achava que ela estava embriagada. "Mulher, está embriagada, mulher?" Ah, e ela disse: "Não, meu senhor, eu não estou embriagada." Porque ela era uma mulher triste, se alimentava, mas ela orou ao Senhor e ele, o profeta Eli, que é o sacerdote: "Mulher, Deus está ouvindo a tua oração, Deus vai te permitir te dar o que tu queres." Olha, e ela foi abençoada poderosamente. Deus deu Samuel, menino, e ela prometeu entregar Samuel ao sacerdote Eli para sas Samuel cuidar da igreja, cuidar do templo, abrir as lâmpadas na igreja de Deus, e assim ela foi abençoada, viu. Quando o menino parou de mamar, ela levou o menino para Eli, onde Eli fazia o sacrifício ao Senhor, e aquele menino era um homem jovem, que Deus era com ele, e teve um sonho. Samuel foi se deitar, quando de repente o Senhor chama ele: "Samuel." Samuel não compreendia as coisas de Deus ainda não, já era uma criança ainda, mas Samuel correu, foi aonde estava Eli. Eli: "Eis-me aqui." Eli disse: "Não, eu não te chamei, volta a dormir." E ali Samuel se deitou. De novo veio a palavra de um Deus maravilhoso: "Samuel." "Pai." Aí ele se levantou, foi até Eli: "Pois não, eis-me aqui, Senhor." Aí Eli: "Não fui eu que te chamei." Mas Eli reconheceu que era o Senhor que queria ter aquela comunhão com Samuel. Então ele disse: "Olha, se nessa da outra vez te chamar, só diz: eis-me aqui, Senhor. Fala que teu servo ouça." Ó, Samuel foi se deitar, vem a voz de novo, a voz maravilhosa: "Samuel, Samuel." Samuel despede: "Eis-me aqui, Senhor." "Samuel, eu te escolhi para tu ser novo profeta de Israel. Vou te usar. A casa de Eli, os seus filhos peca contra mim. Vou ter uma mudança completa em Israel, e tu vai ser o profeta." Ora, Samuel não entendia nada, mas ele estava para obedecer a um Deus maravilhoso. Como é bom a pessoa obedecer a palavra, como é bom a gente saber, saber que Deus é maravilhoso. Ora, Deus falou que ia desfazer da casa de Eli. No mesmo dia ia morrer os filhos de Eli, porque ele não botou a casa em ordem. Ora, quando foi de manhãzinha, Eli chamou Samuel: "Samuel."
conte tudo que o Senhor falou para você". E Samuel estava com vergonha, com medo de dizer as palavras que o Senhor mandou ele transmitir. Disse: "Olha, Eli, por que é que eu falo a verdade? Pois o Senhor vai acabar com a descendência. Teus filhos peca contra um Deus maravilhoso, e vai ter uma mudança em Israel". Ora, ele obedeceu, viu que eu já tinha avisado que Oni, Fini, Finéias peca contra um Deus maravilhoso. Houve uma guerra entre os filisteus e Israel. Os filisteus foi vitorioso, morreu 30.000 israelitas e levaram a arca de Deus para as terras dos filisteus e colocaram a arca diante de Dagom. Aleluia, Jesus. Ora, quando foi de noite, Dagom estava com a cabeça no chão diante da arca de Deus. Olha, o sacerdote Dagom consertaram a cabeça de Dagom. Aleluia, Jesus. Quando foi na outra noite, estavam os braços, a cabeça no chão, diante da arca de Deus. O que aconteceu foi uma calamidade total dos filisteus. Deus mandou uma lepra poderosamente sobre as terras dos filisteus e morreram muita gente. E foi uma praga tão tremenda que deram tumor nos homens, nas mulheres e nas crianças. Só a arca e os homens vão devolver a arca, porque esta arca é do Deus vivo, o Deus vivo que era com Israel, destruiu o Egito. Vamos devolver a arca. E assim aconteceram, viu? Aleluia. Devolveram a arca de Deus, que destruiu totalmente os filisteus. E o que aconteceu? Que os filisteus marcharam para guerrear contra Israel. Israel estava acabado, mas o que aconteceu? Que os homens foram a Samuel. Samuel só vivia em comunhão com Deus vivo. Samuel, ro roga a Deus por nós, que nós não vamos poder guerrear contra os filisteus. Ó, Samuel pegou um cordeiro, fez o sacrifício, colocou, tocou fogo e subiu nas narinas do Deus poderoso. E o Deus poderoso, quando viu aquele sacrifício que Samuel estava fazendo, houve trovão. E os filisteus, quando viram isso, saiu correndo com medo, porque quando Deus se levanta do seu trono, estremece a glória, e o céu fica abalado. E aconteceu que os israelitas foi vitorioso em cima dos filisteus. E foi vitorioso, a vitória veio porque Samuel fez o sacrifício e Deus ouviu e o povo se humilhou, se arrependeu, porque é o único Deus verdadeiro, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É o único Deus que pode transformar. E assim aconteceu, que Deus é o mesmo. Os filisteus perdeu a guerra. Deus foi vitorioso, deu vitória a Israel. Israel queria um rei. Samuel orou e o Senhor ouviu, deu para o povo ser um rei. Saul, Saul
foi rei de Israel, o primeiro rei de Israel para comandar. Deus deu uma ordem para Saul que ele vá para a guerra, lutar com os amalequitas. É para matar criança, jovem, animal, ovelha, vaca, todos têm que morrer, até mulher grávida e criança será morta, todo a descendência dos amalequitas. Saul transmitiu para o rei Saul, para Saul obedecer a palavra do Deus poderoso, convocou todo o exército de Israel, vamos marchar, é para matar todos os amalequitas. Ora, o que aconteceu? Que eles foram vitoriosos, Deus deu vitória, o rei Saul. Por quê? Tem que obedecer, mas ele desobedeceu. Ele trouxe para o arraial de Israel vaca, ovelha, boi, e ainda trouxe o rei Agai, porque ele desobedeceu a palavra do Deus poderoso, que era para matar todos. Mas o Espírito Santo já falou para Samuel: Samuel, Saul desobedeceu minha palavra. Vou tirar meu Espírito Santo sobre ele. Vai, homem, dizer que ele, o Espírito de Deus vai sair sobre ele. O que aconteceu? Quando Samuel foi para o arraial de Israel, estava lá vaca, boi, e ele viu só aquela zoadinha. Samuel perguntou: Saul, o que é isso aí? Ah, mas é vaca, boi, ovelha. Nós trouxemos para o arraial para fazer sacrifício para o Deus de Israel. Samuel, some. Deus não tem prazer em sacrifício de boi e vaca, não, homem. Deus só tem prazer em obediência à sua palavra. Samuel, tu desobedeceu a palavra de um Deus poderoso, homem. Pois como assim tu desobedeceu? Deus vai tirar o Espírito Santo sobre ti. Aí ele, quando viu que Samuel falava a verdade, não, me perdoe. É tarde, homem, tu desobedeceu a palavra de um Deus poderoso. E o rei Agai está vivo. Homem, era para matar todos, tu trouxe o rei para arraial de Israel, para contaminar toda a tribo de Israel. Traz o rei. Quando o homem trouxe o rei, Samuel pegou a espada e atravessou o rei Agai, matou. Porque a pessoa tem que obedecer a palavra de Deus. Tem que obedecer bem direitinho. Deus não tem prazer em sacrifício. Deus só tem prazer em obediência. Deus só quer que você adore Ele em espírito e em verdade, que é o único Deus verdadeiro, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E tudo é para a glória do Deus vivo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.